Boa tarde, time, tudo bem? Prazer, eu me chamo William, faço parte do time comercial aqui da 360 IRP. A gente está começando aí com o primeiro podcast desta empresa. Estou muito feliz por esse projeto. Está eu aqui e a Yasmin, vou passar para ela agora. Bom dia, pessoal. Eu sou a Yasmin, eu cuido da parte do marketing e eu estou iniciando esse projeto junto com o Will dos podcasts e a cada 15 dias a gente vai trazer um tema diferente para que vocês possam se conectar conosco. Exatamente. E esse primeiro tema, na verdade, a gente quis trazer uma proposta de conexão realmente com o nosso cliente e a gente vai falar um pouco sobre a operação do cliente 360. Beleza? Acompanhe. Vamos lá. Para quem não sabe ainda, ou quem está acompanhando a 360 agora, a 360 ela foi desenvolvida para a área de distribuição, representação, venda externa. Tá? A gente tem aí o nosso carro-chefe, que é os aplicativos para celular. Atendemos tanto no Android quanto o iOS. E a gente tem esse destaque aí no mercado, que é todas as funções que estão disponíveis na web, também estarem disponíveis nos aplicativos, certo? Então vocês conseguem operacionar aí de todas as formas, né? A gente vai trazer só algumas questões aí em relação ao que os nossos clientes trazem pra gente, em relação a dores de operação, para que a gente consiga aí organizar toda esses pensamentos e funções que a 360 oferece e informe, né? Esse é um dos objetivos aí do podcast, beleza? Yasmin, bora lá. Interessante a gente já começar falando sobre distribuição e venda em campo. Boa. Eu acho que é um assunto muito legal. Os nossos clientes, assim, eles têm muito esse problema de ficar anotando o pedido em papel, enfim, no meio da rua. Ele é muito robusto nesse sentido. Exatamente. Eu creio que eu conheço bastante do sistema, estou apresentando sempre o sistema diariamente aí para os nossos clientes. A gente sempre tem aquela rotina de clientes que fala: o meu vendedor ele faz pedido no bloquinho. Isso vem muito, assim, por mais que a gente esteja em 2025 e estamos em uma era tecnológica muito avançada, isso ainda existe muito em muitos negócios, tá? Na área de distribuição, principalmente. Tá? Às vezes eles fazem pedido no capô do carro, escreve ali no capô do carro o que o cliente está pedindo. Muitos não trabalham com o sistema, mas quando às vezes acabam trabalhando com o sistema, eles precisam chegar, né, no estabelecimento, no escritório, que seja, e digitar esse pedido no sistema. Então, isso acaba sendo muito demorado em relação à operação para o cliente, né? Tempo acaba sendo dinheiro e perder muito tempo aí com essas questões operacionais aí acaba atrase um pouco a operação ou tenha falhas na equipe em relação a isso. Às vezes a comunicação não é tão boa porque você precisa tirar do papel e passar para um sistema, enfim. Então, hoje com o celular na mão, né, que é a nossa proposta, principalmente, o pedido ele já sai na hora, ele já é impresso, não só o pedido, tá? Mas impressão, emissão fiscal, exatamente. Boletos também, nós temos a proposta de integração bancária ali. Então, realmente, essa questão automatização do comercial para esse público, ele abrange bastante. Eu acredito que a gente consegue conectar o nosso cliente com agilidade, confiança e reduzindo esses erros, né, que eles têm muito frequentes no dia a dia deles, né? Exatamente, é bem legal quando você está trazendo uma operação no aplicativo, apresentando isso. A gente apresenta via Google Meet e o cliente acaba sendo surpreendido porque a gente tem a proposta de homologação com impressoras portáteis. Então ele já pode fazer inclusive a impressão desse pedido ali para aquele cliente. O cliente acaba sendo surpreendido ali em relação a isso, porque principalmente no interior do país aí, a gente tem pessoas que ainda gostam do físico, né? A gente tem a proposta de compartilhamento de documento por WhatsApp, por e-mail, mas o físico ainda conta bastante para essa galera. E qual que você acha que foi a reação mais marcante, assim, de um cliente ao receber o pedido na hora? É legal conversar sobre isso, porque a gente sempre acaba conversando com pessoas que até então não tinham acesso a esse tipo de informação, ou o dia a dia dela na operação é tão frenética que ela não pensava na possibilidade de automatizar isso. Então, você visualizar ali ou trazer essas informações de que essa impressora faz conexão com Bluetooth, e através dessa conexão com Bluetooth, que é algo tão óbvio pra gente, né? Pra muitas pessoas não é assim. Pra muita gente não é assim. Então você acaba vendo a surpresa dessas pessoas aí, a reação delas na reunião. É bem interessante. Bem interessante. Outro tópico que eu vejo que nossos clientes batem muito na tecla é sobre a tabela de preço. Como
como funciona isso dentro do nosso sistema? Porque não dá para lembrar o preço de cada cliente para cliente, né? Exato. Quem trabalha com atacado sabe bem aí que não existe um preço só, né? Tem cliente que compra em grande volume, e aí é um valor que você faz para esse cliente. Tem cliente que é VIP porque ele fecha bons pedidos, tá? E às vezes tem aquela condição especial de promoção, por exemplo. Então não dá, quando a gente fala de operação, principalmente uma operação externa, não dá para você ficar mudando, editando toda hora esses valores. Então para isso existem as tabelas de preço. As tabelas de preço que são criadas dentro do sistema e elas são utilizadas ali dependendo do cliente que você está atendendo, tá? Porque não dá para também depender da sua memória ali ou da memória do vendedor para lembrar quanto custa para cada cliente, por exemplo, qual é a condição que você vai fazer para cada cliente. Então, na hora da venda, você pode substituir ali qual é a tabela que você está utilizando. Existe a tabela padrão com os seus valores reais, mas existem tabelas que podem ser criadas com acréscimo de 10%, por exemplo, ou com um desconto de 10%, enfim, a forma como você for trabalhar, tá? Então, com essas tabelas de preços vinculadas, o sistema ele já mostra o valor certo no momento da venda e não possui risco nenhum aí de confusão ou de dar algum desconto por engano, por exemplo. Então, trazendo essa proposta de flexibilidade e evitando aí muita dor de cabeça, certo? É uma operação assim que 90% dos nossos clientes aí utilizam tabelas de preço, possuem várias tabelas de preço dentro do sistema e transacionam com ela. E existe algum limite, assim, de tabela de preço? Não, hoje dentro da 360 não tem limite, você pode criar quantas tabelas de preço forem necessárias, e existe não só na hora da venda, tá? Quando você cria, por exemplo, um cliente, você pode vincular essa tabela de preço àquele cliente específico. Então, quando você for vender para esse cliente, você associa essa venda àquele cliente, ele já está dentro daquela tabela de preço que foi criada especificamente para atendê-lo. Perfeito. E assim, existem operações que exigem a visualização do histórico do cliente? Sempre tem, né? Na verdade, aqueles clientes que eles falam assim, me mandam o mesmo pedido da última vez, por exemplo. Então, antes o vendedor ele tinha que puxar todo esse histórico pela memória, ou ligar para a empresa, às vezes, para conferir, né, o que ele tinha feito de compra. Hoje, na venda mesmo, você consegue abrir o histórico do cliente e visualizar ali o que aquele cliente pediu, ou qual foi... Na verdade, dos últimos 90 dias você tem essa proposta para 360. Então, você abre ali o histórico, porque quando você vai iniciar uma venda, você vai selecionar aquele cliente. Então, quando você seleciona que aquele pedido é para aquele cliente, você tem esse histórico de 90 dias de compra dele. Você consegue entrar dentro desses pedidos, visualizar, né? Inclusive, replicar, às vezes até duplicar ali esse pedido para que ele possa receber novamente o que ele comprou da última vez, por exemplo. E, William, já teve aquele cliente que sempre pede o mesmo produto e você só confirma? Como que isso muda na dinâmica da venda? Porque assim, traz mais agilidade, né? Quando você tem essa proposta do histórico, ele vai trazer mais a agilidade em relação à operação, e isso fortalece a fidelização desse cliente, tá? Porque o cliente ele sente que o vendedor realmente conhece a rotina dele. Você gera uma conexão com ele, além disso cria um relacionamento mais próximo, certo? Já que o vendedor ele consegue até sugerir algo, né? Muitas vezes isso acontece. O vendedor ele sabe o que ele está vendendo, ele sabe o que precisa ser reposto, com mais base no que o cliente costuma levar, entendeu? Então tem muito essa dinâmica de visualização assim, entre o vendedor e o próprio cliente, assim. Para quem tem, obviamente, né, uma situação ali de visitas recorrentes, né? Que é o caso da distribuição, da representação, enfim. Então, falando sobre um pouco do recebimento parcial de valores, como que funciona isso dentro do nosso sistema? Existem duas formas hoje. Quando você cadastra o seu cliente dentro do sistema, você tem lá como organizar a forma como você vai receber esse cliente, tá? Por valor total ou por venda, certo? Então, por exemplo, no dia a dia de quem vende em campo, aí é muito comum você ouvir do cliente, por exemplo, anota aí que eu vou te pagar uma parte agora, uma parte depois, né? Então, antes controlar isso era um pouco complicado, porque, na verdade, alguns clientes anotavam na caderneta, né? Tinha lá uma folha só para aquele cliente, anotava o nome daquele cliente dele, e aí ele pegava o valor total da venda e ia subtraindo quando ele ia pagando semanalmente,
enfim, quinzenalmente, mensalmente, certo? Hoje no sistema você tem essa proposta, não precisa aí ficar no caderninho, tá? Você tem um sistema que dá para registrar o recebimento parcial, tá? Direto na venda, acompanhando ali cada pagamento até a quitação completa daquela venda que foi feita, certo? Isso significa que você não pode fazer outra venda para aquele cliente? Não, você pode fazer outra venda para aquele cliente e ir abatendo do valor total sem problema nenhum, tá? Isso traz uma flexibilidade aí para o cliente e uma segurança, inclusive, para o vendedor, tá? Que sabe exatamente quanto recebeu e quanto ainda falta para ser quitado aquela dívida, certo? Então, é muito comum, porque você pode também, inclusive, emitir um recibo disso, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de usuários e estoques individuais. Existe a possibilidade dessa operação no sistema? Existe sim, e é muito procurada, inclusive, tá? Principalmente distribuição. Venda externa tem uma questão assim, né? Então dá para você imaginar, por exemplo, uma van ou um carro como uma mini loja com rodas, na verdade. Então, com um estoque próprio, inclusive. Antes era tudo misturado, difícil de saber o que saiu de cada veículo, né? Isso gerava muita perda e confusão no acerto da mercadoria. Então, hoje, com estoque individual por usuário, o gestor consegue visualizar, na verdade, exatamente o que cada vendedor carregou ali no carro, o que vendeu e o que retornou para a empresa, certo? Então, isso melhora ali o controle de perda, certo? Facilita o acerto e deixa a reposição muito mais eficiente, inclusive. Essas situações são bem reais, assim. Tem vendedor que volta com o carro praticamente vazio. Já aconteceu de algum vendedor voltar com o carro vazio e outro sempre com sobra? Se ele voltou com sobra é porque ele não vendeu muito, né? Ele precisa vender, então. Mas acontece, com certeza. O mundo comercial, para quem trabalha aí na operação, sabe que não são todos os dias que acaba rendendo, né? Então tem, assim, a situação de voltar com o carro cheio ou o carro vazio, que seja, né? Porque acertou, né? Acertou em cheio ali na demanda dele. O outro sempre com sobra de produto. A diferença é que dá para acompanhar agora isso mais de perto com a 360, porque você pode, inclusive, criar um estoque e cadastrar esse estoque em um usuário, certo? Então, quando você cria ali o usuário do seu distribuidor, você pode vincular o estoque que você criou para ele, certo? E aí, tudo que ele for vendendo vai descontar exatamente daquele estoque que está vinculado a esse usuário. Então, você consegue ter aí toda essa situação, essa visualização, certo? E organizar aí toda essa proposta do estoque individual aí de cada usuário do sistema. Dinheiro no bolso do vendedor é sempre um tema muito quente, porque a comissão é sempre o que realmente motiva. E antes muitos times trabalhavam com regras soltas, cada um anotava de um jeito, e no fim dava discussão na hora de calcular. Exato. Essa questão de comissão dentro do sistema da 360, ela existe algumas possibilidades que você vai informar o sistema quando você cadastra o seu usuário, tá? Então, a 360 hoje ela permite você definir a comissão por valor de venda, por porcentagem em cada produto, por exemplo, ou até por quantidade vendida, tá? Isso traz aí uma proposta de transparência, porque todo mundo sabe exatamente como está sendo medido quanto vai receber, né? O vendedor, ele visualiza muito isso, né? Ele tá ali para vender, o que motiva ele a ganhar dinheiro é realmente a comissão, né? O quanto ele vai receber ali da produção do que ele fez, né? O que mais engajou o time de vendas foi quando a comissão ficou mais clara em tempo real ali. Isso realmente engaja bastante, porque você acaba visualizando quanto você consegue retirar mensalmente, enfim. O vendedor faz uma venda, ele já consegue enxergar o quanto aquilo representa de comissão para ele. Tá? Isso é muito importante aí, para ele ter uma previsibilidade em relação aos ganhos dele. É uma proposta bem específica do sistema, assim. Isso para quem trabalha com venda, ganha comissão. E tem relatórios dentro do sistema da 360 que vai trazer, inclusive, o quanto você tem que pagar de comissão para determinado usuário ali. Enfim, te traz bem esclarecido esses valores. Em relação, inclusive, a essas funções, né, a gente sempre traz novidades aí na 360. E eu queria entender um pouco de você, Yasmin, porque você está trabalhando aí numa proposta de atender também o pequeno agricultor, né? Como que está sendo o desenvolvimento do marketing para atender esse público, né? Para chegar até esse público?
Então, o Carlos trouxe essa nova proposta pra gente de atender os agricultores rurais. E eu e o Léo, que faz parte do marketing também, que é o head do marketing, a gente trouxe essa proposta nova de atender esse público novo, principalmente trazendo a dor deles, que é a emissão de nota rural diretamente do campo. Então, a gente trouxe isso no marketing, na produção de conteúdo, sempre querendo conectar os agricultores rurais com o nosso sistema, com a nossa base. Então, tem sido muito interessante trabalhar com esse público. Acho que é um público novo, é um público que a gente nunca trabalhou diretamente, e eu acho que tem sido muito interessante, até na questão realmente de visual, de design. Então, a gente tem trazido muita questão de safra, de campo, para realmente conectar esse cliente com a gente. Boa. Uma outra questão também que você foi à frente, né, foi a mudança do Instagram, que você trouxe novas informações para o Instagram. Para quem acompanha aí a 360 e o Instagram da 360 viu que mudou o visual aí do nosso Instagram, e você é a principal responsável disso. Eu queria que você falasse como que foi esse processo também, como que está sendo esse processo, né, de organização novamente e conexão com o cliente. Com certeza. É até muito interessante ver essa mudança acontecendo. Inclusive, teve um feedback muito positivo recentemente do Instagram. Sim, várias pessoas mandaram, né? Foi bem legal. É muito gratificante ver isso, ver que as pessoas realmente veem essa mudança. E tem sido muito interessante, muito legal trazer esse conteúdo novo, trazer esse tipo de design novo para o nosso Instagram. Acredito que a gente estava travado num sistema muito antigo, nada moderno, nada voltado à nossa área de SaaS, de ERP. Então, acho que assim, agora a gente trouxe um visual totalmente moderno, diferente, realmente outro nível, sabe, para o sistema, se comparando realmente a nossos concorrentes e até subindo realmente de nível. Então, eu acho que tem sido muito interessante trabalhar com o Instagram. Eu tô trazendo uma proposta nova de design, de cores, de conteúdo, enfim, de tudo. Informação, né? De informação, de tudo. Então, acho que principalmente a copy, a gente resolveu mudar a chamada, mudar como a gente vai trabalhar com os nossos clientes, trazer muito conteúdo de vídeo, trazer conteúdo de stories, enquete, trazer muita coisa que realmente conecte o nosso cliente com a gente. Então, acho que isso é muito importante. A gente também está trabalhando com depoimentos. Então, legal. É legal a gente realmente conectar nosso cliente com a gente, mostrar o que a gente faz e não só mostrar o que todo mundo mostra, né? Exato. Falar um pouco em bastidores, né? De falar o que acontece aqui. Eu sempre reforço para alguns clientes que conversam conosco que nós somos muito abertos a entender um pouco da operação desse cliente, né? E sempre levo para o time de desenvolvimento novas operações que sempre me trazem ali no comercial. Então, a gente consegue trazer, quando alguém traz essas operações novas ali da área de distribuição, porque por mais que seja um segmento específico, existem várias operações que atendem esse segmento, e aí a gente consegue abranger mais o mercado, né? Levando uma proposta de automatização dessas operações aí, para que o cliente ele realmente possa estar atento às estratégias de vendas, estratégias para que ele possa chegar a novos objetivos e se preocupar um pouco menos ali com essas operações que tomam o tempo dele, às vezes de preencher uma planilha ou de ter que calcular uma comissão, por exemplo, né? Falando aí um pouco mais a respeito disso, hoje nós temos uma questão que é o relatório de carga dentro do sistema, que é a separação de produtos, né? Então, muitos dos nossos clientes, eles têm um estoque grande. A distribuição tem um estoque grande, ela precisa de um relatório de carga, né? Não dá para separar a carga no olhômetro. Sempre foi um risco, na verdade, né? Faltava um produto no meio da rota ou sobrava uma mercadoria parada ali no carro. Isso gerava um retrabalho e a perda de tempo, certo? Então, com o relatório de carga, o vendedor ele já sai ali com a quantidade certa para atender todos os pedidos da rota. Então, o sistema ele vai mostrar exatamente o que precisa ser separado, seja por cliente ou por produto. Isso garante aí mais organização e agilidade na distribuição. Tá? Então, na prática, a reação mais comum ali do cliente, quando ele visualiza que nós temos um relatório de carga, é um alívio mesmo, né? O vendedor, ele percebe que ele não precisa mais ficar chutando ali o quanto ele vai levar, porque o sistema já dá uma lista pronta ali, isso reduz erros ali e deixa o processo de entrega mais fluido. Bom, e aí agora a gente vai começar, né, ter esse podcast aqui pra gente se conectar com o nosso cliente, principalmente. Eu, a Yasmin, a gente quer convidá-los também, tá? Você que já é cliente 360, vim aqui falar um pouco da sua operação,
tá? Vir aqui mostrar um pouco da sua operação, falar um pouco para o nosso cliente também, conhecer às vezes a sua empresa, como que é a sua operação, a gente ter esse bate-papo, né, sobre negócio, ter esse bate-papo sobre o dia a dia de quem trabalha na distribuição, na representação. Não só isso, né, vai ter podcast em relação ao marketing, em relação ao suporte. Para quem não sabe, tem a 360 Contabilidade Digital, então a gente vai conversar, e a nossa contadora é a Mari, então conversar um pouco sobre emissões fiscais, né, de uma forma mais descontraída mesmo. Tá? A nossa proposta realmente é que seja um bate-papo aí, que você consiga bater esse papo conosco também. Né, Yasmin? Isso aí. Então, essa é a proposta. A gente quer trazer sempre temas novos, pessoas novas, para sempre estar se conectando com o nosso cliente, com o nosso público. Então, acho que é muito interessante e vai ser um novo sistema, um novo projeto muito interessante, muito legal de trazer pra gente aqui na 360. Boa, time. É isso. Obrigado por estar aqui conosco até agora. Valeu. Valeu.